Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, precatórios. No vídeo de hoje, vamos tratar de um assunto que já analisamos anteriormente, precatórios, mais especificamente as formas de compensação relacionadas a esse assunto. Há a possibilidade da denominada compensação de ofício ou unilateral, que vamos verificar a interpretação do Supremo Tribunal sobre esse assunto, a compensação estabelecida no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 105, a compensação prevista em lei específica da unidade da federação, bem como a aquisição de bens imóveis por meio da utilização de precatórios. Relativamente à denominada compensação unilateral ou compensação de ofício, estabelece os parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal o seguinte: no momento da expedição dos precatórios, deverá ser abatido valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em função de contestação administrativa ou judicial. Então, de acordo com esse dispositivo constitucional, no momento em que vai se expedir o precatório, em que o juiz vai comandar essa expedição, ele solicitaria informação da Fazenda Pública devedora, União, Estado, DF ou município, acerca de eventuais débitos que esse credor do precatório possui, de modo a realizar essa compensação, e o precatório sairia no valor resultante dessa operação. Então, por exemplo, se o precatório deveria ter sido expedido com o valor de R$100 mil, por exemplo, e o devedor e esse credor do precatório tem um débito com a Fazenda Pública devedora no valor de R$30 mil, seria realizado esse encontro de contas, essa compensação, de modo que o precatório final seria expedido no valor de R$70 mil. Essa era a chamada compensação de ofício ou unilateral. No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais esses dispositivos, por meio das ações diretas número 4357 e 4425. O Supremo entendeu que esse dispositivo, na redação conferida pela emenda 62, a emenda constitucional, ele violaria a questão da efetividade da jurisdição. Além disso, desrespeitaria a coisa julgada e mais, ofenderia a isonomia entre poder público e o particular. Em função dessa interpretação, não vigora efetivamente esse dispositivo constitucional. Então, apesar de ainda constar nos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, não há aplicação desse dispositivo. Então, essa é a denominada compensação de ofício ou unilateral. Além da compensação unilateral de ofício, existe a compensação estabelecida no artigo 105 do ADCT. Esse dispositivo surgiu para tentar regularizar o passivo relativo a precatórios que estados, DF e municípios têm em relação aos contribuintes, em relação ao cidadão. Para tentar minimizar esse impacto, tentou-se estabelecer no ADCT uma forma de regularização desses débitos e utilizou-se como mecanismo para a regularização a compensação, inclusive podendo compensar o precatório com tributos. Nesse sentido, dispõe o artigo 105 do ADCT. Enquanto vigorar o regime previsto no artigo 101 do ADCT, como já comentamos, o credor de precatório ele tem opção, tanto de precatório próprio ou adquirido de terceiro, ele pode compensar
Mas aí, diferentemente do dispositivo anterior que vimos, não é uma compensação de ofício, uma compensação obrigatória. Aqui é uma opção do credor do precatório. Ele pode compensar com débitos que ele possua, tanto de natureza tributária quanto não tributária. Então, por exemplo, ele tem um precatório relativo a um município, uma unidade da federação. Só que ele deve IPTU a esse município. Ele pode, em vez de esperar a fila do precatório, a sua vez chegar, ele pega esse crédito e amortiza ou quita a dívida tributária de IPTU com aquele município. Destaca-se que essa opção só vale para os fatos geradores, para os débitos, melhor dizendo, que tenham sido inscritos na dívida ativa de Estado, DF e município, até a data de 25 de março de 2015. Desse modo, se o fato ou a inscrição em dívida ocorreu após março de 2015, 25 de março, não existe essa opção do ADCT para compensar com tributos ou dívidas não tributárias. Então essa é uma regra transitória, valeu, né? E vale como referência essa data de inscrição em dívida ativa. E a unidade da federação, ela pode estabelecer requisitos em sua lei específica, em sua lei própria, relativa à forma e às condições em que essa compensação será efetivada. Então, é possível estabelecer limites. Por exemplo, pode ser compensado 80% da dívida, 90% da dívida tributária. Isso quem vai definir é a unidade da federação. E para tentar obrigar as unidades a regular o dispositivo constitucional do ADCT, Estados, DF e município deveriam regulamentar em até 120 dias, a partir de 1º de janeiro de 2018, esse dispositivo constitucional, ainda que transitório, né, que está no ADCT. Sem essa regulamentação, os credores podem exercer a faculdade de realizar a compensação. Qual a vantagem? É que, sem a lei específica, os credores não têm limite para realizar a compensação. Se a unidade da federação regulamentou, aí o credor vai ter que necessariamente observar aquela lei. Como exemplos, e no Distrito Federal, existe a Lei Complementar 938 de 2017, que regulamenta essa compensação do ADCT. Além da compensação unilateral ou de ofício, da compensação que, como vimos, não vigora por entendimento e interpretação do Supremo Tribunal Federal, existe a compensação estabelecida no ADCT no artigo 105 para quitação, utilização dos precatórios para quitação de dívidas de natureza tributária ou não tributária, mas como vimos, há um limite estabelecido em que a inscrição em dívida ativa daquele débito perante a Fazenda Pública tem que ter ocorrido até 25 de março de 2015. Ademais, a unidade da federação ela pode estabelecer limites à compensação na forma do ADCT 105. Existe também a compensação estabelecida em lei específica da unidade da federação. Então, os estados, DF, municípios e a própria União podem estabelecer em uma lei que ela aceita créditos oriundos de precatórios para quitação, por exemplo, de dívidas tributárias. Só que para isso há necessidade da lei autorizadora. Sem a lei não é possível realizar essa compensação. E por fim, como já mencionamos, existe a possibilidade de, por meio de precatórios, utilizar esse crédito para adquirir um bem público. Nesse sentido, a Constituição prevê que é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da unidade da federação devedora, que deve o precatório, a entrega de créditos para a compra de imóveis públicos do respectiva unidade da federação. Então, o Estado tem um bem público que vai levar à licitação, por exemplo, a lei daquela unidade da federação, daquele Estado, pode estabelecer que aceita para quitação daquele imóvel, para aquisição daquele imóvel, a utilização de créditos oriundos de precatórios.
Então essas são as formas de utilização de créditos de precatórios para compensação de dívidas com a fazenda pública devedora. A vantagem dessas compensações é que o contribuinte ou o cidadão não vai ter que esperar na fila do precatório aguardando a sua vez. Ele consegue esse ressarcimento, ainda que de forma indireta. Mas, como vimos, há necessidade de observação dos requisitos legais. Obrigado pela sua atenção. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Se tiver algum comentário ou crítica, não deixe de registrá-lo. E até nosso próximo encontro.